Introdução 4. Quem diria que tudo isso aconteceria? Triste fico eu a pensar no mundo, nos trajetos das linhas da realidade, mas me reencontro. Sei ao fundo, és meu sentido, minha liberdade. É por acreditar em arte, escrita por toda parte, as palavras, os textos, sinto felicidade. Não há nada maior que o sentimento de ajudar, de contribuir de alguma forma, e eis aqui o momento, o nosso mundo. Elas estavam lá, as palavras a nos esperar. E rufem os tambores, soem os clarins. A cronologia que se segue traz um poema, uma crônica e outro poema. E assim se fazem os dilemas, ou trilemas, de alguns minutos. Que se alcem as artes e todos os valores. Façamos sentir as dores, as flores, as cores, os amores. Crônica 4. Por uma quarentena saudável. A quarentena talvez seja a fatalidade que eu ainda aqui abordarei. Já foram bem mais que 40 dias e aqui estamos nós realinhando os nós. Nem seria preciso falar sobre os estados emocionais e outras coisas mais. São momentos difíceis. Paramos, mas não paramos de viver. Uma boa felicidade é a chave, e eu fico feliz pela longa paisagem, vista e os traços verdes nesse inverno de abril. Mas o vazio que se move traz uma sensação de medo, o que não deixa de ser reflexão. É um delicado momento para se rever as ações. É aqui que entro e digo que não é preciso medo, como se ele fosse preciso, mas ele existe. Ele nos acompanha. Contudo, a gente se levanta e segue a linha, se isola, toma os cuidados e segue em frente. Bem, não vou negar que ainda corro, afinal o coração nunca para e as questões de saúde corporal e mental com certeza são precisas. Sempre foram, mas diminui a velocidade, a variedade, as distâncias. Por uma quarentena saudável, não nego, como cheguei a dizer que as corridas nos percursos diversos são ainda por pouco o meu contato com a graça da vida, com a externidade da vida real que sempre me sobra. Além das redes sociais, mesmo as superficiais, são meios de ver esse tal mundo. São as breves corridas e com elas que visualizo a serra matinal e as vazias estradas para Taquarussu. Estas que são contrastes que alimentam os dias. Se as ruas viraram passividade, a casa virou família. Voltamos a conversar, por instantes, o poder da vivência ressurge. Boa ou ruim? Não sei ao certo. Se não existe uma conversa a mais, a gente vai mesmo assim. E fica ali do lado, chega junto na medida do possível. O que mais tem é história para contar. E eu tenho várias. Um dia, quem sabe, não haja mais tempo. Não nego que as corridas livres fazem falta. Sem destino, elas aconteciam pelas pistas da cidade, como um pássaro lá fora. Mas aqui dentro o movimento ainda se faz. Café, louça, aula online, abdominais, música, filmes, pensamentos, pesquisas, tudo se resume à variedade. Quem disse que o tempo parou? Não, não nos falta nada. Sempre há o que fazer entre o si, o mundo e o conhecimento. Ao cuidar de si, movimentar-se na casa, sentir o próprio corpo, é tempo de sentir o grão, a força interna e essencial que sou e somos. Sobre o mundo, é fato, nós nos viramos sem matérias ou demais paixões, mas as cores, meu amigo, as cores só se aguentam por algumas horas. Elas estão por toda parte, são karma. Não há nada maior que abrir a janela quando o sol bater e sentir sua luz entrar, seja ao nascer, seja
ao se pôr o sol. Uma coisa grande também é acordar cedo e sair, caminhar, sentir o sol raiar, se levantar. Na pracinha perto de casa, o cheiro da manhã, do verde existente, o cheiro de paisagem serrana no horizonte. De todas as minhas preocupações, confesso, sou um amante de uma boa alimentação. Às vezes a gente pratica uma ou outra gula, na realidade ou em pensamento, mas é só para sentir um gostinho a mais. O fato é que eu nunca enjoo da boa e velha comida. Sem o velho café e demais combustíveis, a vida não teria totais sentidos. Não haveria sentido viver sem o cheiro do café, do pão, do tempero. Não haveria base sem as verduras, sem o leite, sem o rango saudável. Saudável, digo eu, em todos os aspectos. Pelo menos a gente procura ser, seja com a boa alimentação, seja no não desperdício. Isso é muito precioso e que não lhes falta em nada. Uma quarta parte das maiores, se não a maior, as de antes eram pequenas partes de um dia, porém grandiloquentes forças ao mesmo. Mas essa aqui vai além, consome maior parte do tempo. Esta é o potencial criativo que se divide em tantas outras partes, artes. Em lembranças e registros, as artes ganham espaço. Sobrou até tempo para músicas de outrora. Como pode tudo mudar? Um dia espero te reencontrar numa bem melhor. Assim cantou os Browns, ou até as diversas lives. Voltei a escrever, continuei com as atividades externas como a pesquisa e a leitura e os demais estudos. Além dos livros de lei, de gaiato, um ou outro romance, como não. Mas eu entrei mesmo, fui nas filosofias. Sobrou até tempo para o ócio criativo. Planejar o futuro, como é bom reavaliar as metas, parar para escrever o pensamento. Conhecer histórias de filmes, livros, como eu queria mais tempo. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar em algum lugar. Como disse os conselheiros júniors, existe sempre um outro jeito de se sentir e viver os momentos. Essa é a curta mensagem de saída das muitas alternativas, caminhos. São muitas as formas, meus amigos. Ser saudável não é uma lei, é uma essência. Buscar ser forte era e é o sentido. Qualquer coisa possui valor no mundo. É duro, mas é assim. E para tanto, o encontro consigo e com o outro deve ser alcançado. É aquilo de saber viver, reconhecer os traços, os sentidos da vida. Poema 4, Decorrência. Passaram meses, quem diria. Não imaginava que passaria. O que parecia tão simples levantou-se, fez o mundo parar e nós paramos? Em parte sim, era preciso. Ainda é preciso. Esse é o poder da espera e da ação. A adaptação sempre foi a chave. Antes ou ainda nesses dias, se distanciar, tomar os cuidados, foram deveras bruscas mudanças. Os dias, a princípio diferentes, poderiam se tornar rotina, monotonia, poderiam se repetir. Quem diria? Eu só queria ter um tempo a mais. Mas o que era presencial se faz, distante, noutra forma se refaz, que é para não parar de vez, porque é vida, é feitio global, atividades diárias e ordinárias e todas as demais ocupações. Eis a transformação das formas. Não se há para onde ir lá fora, a não ser que seja para distrair. Sentir o ar matinal nas ruas vazias e logo voltar para o seu eu. És seu mundo, como uma casa és. Sempre há tantas coisas, és tão cheio, e de repente o grande encontro, o si, reflexões tão fundamentais de tudo ao nada, sentir a existência, reorganizar os dias do mundo, as maneiras de ver e viver o mundo. É tão quente e frio, duro é o mundo. Com cuidados trago sentimentos, força.
Força, guerreiros que estão na frente, que haja abrigo aos desabrigados, que haja sentimento, esperança. Sejamos fortes para seguir adiante.